Graças a paz, irmãos. Amém? Vamos abrir comigo aqui as Escrituras. Primeiro Coríntios, capítulo 1. Primeiro Coríntios, capítulo 1. Vamos orar mais um pouquinho, irmãos. Senhor, estamos esta noite diante do Senhor. Que nossos corações estejam cheios de temor e de tremor, porque tudo é para o Senhor. Queremos te reverenciar neste momento, Senhor. Entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Que a tua palavra tenha livre curso, seja tudo conforme a tua vontade. E que nós estejamos atentos ao falar do Senhor. Nos dê sabedoria, nos dê graça. Nós precisamos da tua graça, Senhor, neste momento, Senhor. Que venha sobre a igreja entendimento espiritual, Senhor. Revelação da tua palavra, Senhor. Ensinamento da tua palavra, Senhor. Temor ao ouvir a tua palavra, Senhor. Tua voz é poderosa. Ela provede sobre muitas águas, Senhor. Que a tua voz esta noite quebra os nossos corações. Esmiúça o nosso coração. Ó Senhor, queremos estar atentos realmente àquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aqui nessa primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do verso 26, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 26. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Eu queria considerar essa palavra, irmãos, essa noite com a igreja, e também, juntamente com essa consideração, trazer a lembrança como o Senhor nos chamou, né? Qual era a nossa vocação quando o Senhor nos encontrou ou nos chamou, né? Aqui Paulo relata aos irmãos e traz a lembrança deles que os irmãos aqui não tinha muito valor aos olhos humanos. Aqui os irmãos não tinham algo que pudesse de alguma forma atrair o coração do Senhor para a vida deles. Eles eram desprezados, eles eram os piores, eram os vis daquele tempo. Então, mas o Senhor
o chamou para um propósito, para que o Senhor fosse glorificado. Então, irmãos, o Senhor chama os fracos deste mundo, o Senhor chama os vis desse mundo, o Senhor chama aqueles que têm pouca sabedoria, aqueles que nada são. E é interessante que no final, no verso 31, ele diz o para quê de tudo isso. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, quem de nós pode se gloriar em si mesmo? Qual de nós, ou de qualquer outro homem, pode se gloriar por ter feito alguma coisa, por ser alguma coisa? Aqui Paulo nos orienta e nos ensina: aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Irmãos, porque toda a glória, toda a ênfase, toda a exaltação, se tem alguém que é merecedor realmente de todo o reconhecimento, esse é o Senhor Jesus, o Filho, ao qual devemos realmente bendizê-lo, adorá-lo, assentar aos seus pés e aprender com ele. Nós temos que reconhecer, ou sempre estar lembrando, irmãos, da onde o Senhor nos chama. Nós podemos de alguma forma dar espaço para o nosso ego se vangloriar de alguma coisa. E se nós dermos esse lugar a Ele, Ele vai se vangloriar. Ele vai trazer para si a glória que pertence ao Senhor. Então Paulo sabia muito bem do que ele estava falando, não é? Tanto que lá em Filipenses capítulo 3, podemos aqui juntamente abrir Filipenses capítulo 3. Paulo sabia do que estava falando. Porque ele disse assim, Filipenses capítulo 3, vamos ler a partir do verso 4. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Então olha a declaração de Paulo aqui. Se tinha alguém que podia se gloriar na carne, ele disse assim, ainda mais eu. Mas qual que era a consciência de Paulo agora? Será que Paulo podia confiar na carne? Depois daquele encontro com Jesus no caminho para Damasco, será que Paulo podia, irmãos, ou poderia se gloriar naquilo que ele era antes de conhecer a Cristo? Certamente que não. E isto é um ensino para a nossa vida. Nós não podemos nos gloriar. A partir do dia que o Senhor se apresentou para a nossa vida, irmãos, a nossa glória agora é o Senhor. É o Senhor. Todo reconhecimento de alguma coisa é para o Senhor. Porque nós encontramos aquele que é tudo. E nós sentimos quando nós encontramos Ele que nós não somos nada, menos do que nada. Nós percebemos o quanto a nossa vida é passageira. Paulo, ele percebeu o quanto que a vida dele era nada.
né? E ele relata, ele continua falando aqui no verso 5, daquilo que ele podia se vangloriar, porque ele era muito reto, ele caminhava muito na justiça que havia na lei, ele era irrepreensível, né? Ele era aos olhos dos homens agradável, né? Cumpridor da lei, fiel à lei. E a partir do verso 5 diz assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então Paulo tinha um currículo que fazia inveja para muitos judeus, para muitos fariseus, né? Aos olhos dos homens naquela época, Paulo era um exemplo. Se alguém perguntasse para eles: o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser um Paulo, criado aos pés de Gamaliel. Então, meus amados, podemos perceber o quanto Paulo teve entendimento da pessoa de Jesus, mas também ele teve entendimento da pessoa dele. E ele viu que ele tinha que imediatamente tomar uma providência com ele mesmo. No verso 7 diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perca por Cristo. E na verdade ele fala: tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então Paulo teve que tomar uma providência urgente. Ele viu que ele não podia mais andar com aquele status que ele tinha, com aquele testemunho que ele tinha diante dos homens. Porque, irmãos, afinal de contas, ele encontrou aquele que é perfeito, aquele que é justo, aquele que está acima de todas as coisas, aquele que é digno de ser honrado, aquele que por ele foram criadas todas as coisas, aquele que pela sua palavra sustenta todas as coisas, aquele que nele habita toda a plenitude do Pai. Amém. Quem então? O que era Paulo quando ele viu a Cristo? O que era aquilo que Paulo ganhou no judaísmo? Perto da pessoa do Senhor. Nós já fizemos já colocamos na balança isso? Nós já fizemos essa consideração na nossa vida? Ou ainda, mesmo querendo a Cristo, caminhamos cheios de nós mesmos? É tempo, irmãos, de fazermos essa avaliação da nossa vida. Então Paulo tomou uma atitude urgentíssima. Ele não deixou para depois. Ele já disse: olha, considero tudo como perda, considero tudo como escória, porque agora eu encontrei a perfeição, aquele que diante dele tudo isso que eu me esforcei, me esmerei, batalhei, eu vi que aos pés dele não é nada. É aquele sentimento, meus irmãos, que teve João. Olha, João foi aquele que veio preparar o caminho do Senhor, certo?
Porém, João fala assim: mas ele é antes de mim. Olha a consciência de João. Ele é antes de mim. Antes que João fosse alguma coisa, a consciência dele já dizia: ele já era antes de você. Por mais que você possa ser alguma coisa agora, mas ele veio antes, ele chegou primeiro. E é assim para a nossa vida, irmãos. O Espírito Santo nos traz esse entendimento e abre o nosso entendimento essa noite e fala conosco, dizendo assim: olha, por mais que você ache que você é, o Senhor já era antes de você. O Senhor já estava aqui. Então, esvazia-se. Vede, lembra a tua vocação, que nós éramos os piores. E sempre foi assim, irmãos. Sempre o Senhor escolheu o mais fraco, aquele que era totalmente desprezado. Precisamos restaurar, meus amados, essa experiência dentro de nós, porque senão nós vamos criando coisas dentro de mim, e isso vai me levar a pensamentos, a posicionamentos fora daquilo que o Senhor representa. Aquilo vai criando dentro de nós uma mega autoestima. A qual é perigoso que o Senhor possa ficar para fora. Né? Porque isso estava acontecendo, meus amados, lá na igreja de Colossos. Paulo teve que interferir. Chegou a notícia para Paulo que a igreja estava dando ouvido a outras coisas. E Paulo teve que escrever uma carta, enviar a Epáfras, que era um fiel companheiro dele, que cuidava daquela igreja. Colosso, uma igreja que é cheia de fé. Paulo dava graças ao Senhor por aquela igreja, mas eles começaram a dar ouvidos a palavras persuasivas, a entrar em outro caminho, que não era aquele que eles tinham aprendido no começo. E Paulo teve que interferir com aquela carta, para que os irmãos de Colossenses voltassem novamente a entender que a salvação só vem pelo Senhor, que a salvação é o Senhor, que o princípio de todas as coisas é o Senhor. Era Jesus, não era o conhecimento de outras coisas. Era o conhecimento de Cristo. Irmãos, o que mais tem acontecido nesse tempo é um falso conhecimento. Um falso conhecimento tentando interferir na obra de Deus, tentando conduzir e criar caminhos novos para a vida dos irmãos, a dizer: mas tem outras coisas que podem te ajudar. Essas outras coisas, se elas não tiverem aos pés de Cristo, vai trazer prejuízo para a nossa vida. Como a serpente enganou Eva com a sua astutice. E Paulo escreve a igreja de Coríntios, né? Que ele estava com temor. Os irmãos não fossem enganados por outro tipo de doutrina, palavra, outro Cristo. E eles vinham a sofrer com isso. Então Paulo já alertava os irmãos. Agora, isso foi aquela época, agora imagina hoje. Quantas ajudas, né, nós temos visto por aí para ajudar os irmãos.
muitas palavras, né? E nem todas elas estão fundamentadas na revelação de Cristo, no Evangelho de Cristo. Então, meus amados, o Espírito Santo nos exorta a voltar ao princípio de todas as coisas, a permanecer no princípio de todas as coisas. Foi o conselho que Paulo deu a Colossenses. Vamos abrir aqui no livro de Colossenses. Colossenses, Colossenses 2, verso 4. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Então Paulo, ele fala de Cristo, ele relata a vida de Cristo, ele fala que só em Cristo tem uma inteligência, riquezas, e depois ele fala que em Cristo estão escondidos todos os tesouros, né? Então o verso que está acima, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então a igreja não precisava de outro conhecimento, de outra sabedoria, porque Cristo era a sabedoria, Cristo era o conhecimento. Dele exorta: por isso digo, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque só em Cristo há sabedoria, só em Cristo há conhecimento. Não pode buscar em outro lugar. Amém. Vem pessoas envolvidas com aquela sabedoria do mundo, querendo persuadir a igreja com palavras bonitas, floreadas, aveludadas, mas para encher o nosso coração de distração e prender o nosso coração e tirar o nosso coração da verdadeira sabedoria, do verdadeiro conhecimento, que é Jesus Cristo. E no verso 6, como pois recebestes o Senhor Jesus, da mesma forma que recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andar nele. Olha, você não precisa de outra sabedoria, você não precisa de outro conhecimento, você não precisa de outra experiência. Como você recebeu, você também ande nele. Não podemos ter outro tipo, irmão, de sabedoria, de conhecimento e caminhar junto com Cristo. Nós temos que ter muito cuidado. Precisamos ter zelo pela obra do Senhor, zelo pela palavra do Senhor. E ele continua falando no verso 7: enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ações de graça. Olha essa palavra aqui, irmãos: enraizados e edificados nele e confirmados na fé. Irmãos, toda e qualquer sabedoria, todo e qualquer conhecimento, se não for de Cristo, não vai te enraizar, não vai te edificar, não vai te confirmar na fé. Ela vai fazer um trabalho ao contrário. Ela vai tirar você dessas coisas. Então, por isso precisamos manter e entender, em primeiro lugar, que a sabedoria verdadeira e o conhecimento verdadeiro é que nos edifica, nos firma e nos conserva. Somente aquele que nós recebemos em Cristo. Paulo fala aos Coríntios
que ele não veio com sabedoria humana para falar com eles. Ele veio com a sabedoria de Deus. Ele não veio procurar os irmãos com outra conversa. Ele veio em Cristo. Ele veio saber de Cristo na vida dele. A melhor coisa para você avaliar alguém é ver o quanto de Cristo aquela pessoa tem. O quanto de conhecimento e de sabedoria de Cristo ele tem. Então Paulo foi dessa forma ali em Coríntios. E ele nos aconselha, irmãos, também a mesma coisa. Então aqui ele diz que ninguém vos engane, no verso 4, certo? Ninguém vos engane. No verso 16, ele diz: porquanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, primeiro, que ninguém vos engane, que ninguém vos julgue, e no verso 18 diz assim: ninguém vos domine ao seu prazer, a sua vontade. Então Paulo alerta que ninguém vos engane, que ninguém vos persuade, que ninguém vos domine, porque vocês são de Cristo. Só Ele tem a autoridade, a forma correta de agir no coração de vocês. Então vocês não podem trocar esse agir do Senhor e estar subjugado a um domínio humano. Então Paulo fala: volta naquele lugar como vocês recebeste do Senhor. Então é muito perigoso, irmãos, nós darmos ouvidos, a um outro conselho que não esteja dentro do conselho de Deus. Porque um conselho fora do conselho de Deus pode nos contaminar, pode criar uma obra dentro de mim que pode ter até uma aparência de piedade, mas a sua natureza não é Cristo edificando, não é Cristo construindo, não é Cristo sendo glorificado na nossa vida. Como eu disse no começo, que o Senhor sempre escolheu as coisas fracas, um povo pequeno, para que Ele fosse glorificado na vida desse povo. Vamos abrir aqui no livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 7. Vamos ler a partir do verso 1. Deuteronômio 7, verso 1. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, e os perizeus, e os aveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas e teus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar os teus filhos de mim, para que servisses a outros deuses,
e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém assim desfareis, derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, e cortareis os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Porque povo santo és o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo especial de todos os povos que há de sobre a face da terra. Então o Senhor aconselha, traz o seu conselho ao povo, quando vocês entrarem naquela terra e destruírem todos aqueles povos. São 7 nações, elas todas são mais fortes que vocês, mais numerosas que vocês. Não façam alianças com elas. E ele explica por quê. Pois fariam desviar, verso 4, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servisse a outros deuses. Então o perigo, irmão, de aceitar a sabedoria e o conhecimento do mundo, daqueles que não estão no conselho do Senhor. Porque se nós fizermos aliança ou aceitamos esse conselho, esse conselho pode nos desviar, como as Escrituras falam aqui, né? E levá-lo a adorar a outros deuses, a tomar os costumes da nação. Então, por isso que é muito interessante e deve haver temor no nosso coração todos os dias da nossa vida. A nossa aliança é com o Senhor, não é com as nações desse mundo. Como eu sei que eu estou fazendo aliança com a nação desse mundo? Quando começo a andar segundo o seu conselho. E começo a trazer aquele conselho para a minha própria vida. Mas esse conselho, irmão, se não estiver dentro do conselho de Deus, vai me distrair, me desviar. Vai fazer aquilo que o Senhor reprova como aceitável. Somente uma coisa deve ser aceitável na nossa vida: a vontade de Deus. O que está fora da vontade do Senhor vai e nos traz prejuízo, irmão. Pode ser uma coisa boa, por isso que eu preciso de um relacionamento com Deus e permanecer firme, como foi falado na semana passada. Satanás está atacando a nossa visão. Como? De que forma? Tentando nos esfriar na fé. Nos convencer, mas não é mais desse jeito. Vivemos a um tempo moderno. Agora. Um tempo contemporâneo. Que agora tudo pode. Não, irmãos. Os princípios antigos do Senhor são firmeza e verdade. Está escrito lá em Isaías. Os princípios de Deus não mudam, as eras vão passar, mas o princípio do Senhor ele não muda. Os princípios não mudam por causa do homem. O homem que deve mudar por causa dos princípios de Deus. E se nós estamos na igreja debaixo da cobertura que é o cabeça, que é Cristo, eu devo, irmãos, permanecer ali, caminhar com o povo do Senhor. Raciocinar com o povo do Senhor, pensar com o povo do Senhor. No verso 7, o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós erais menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte, e vos resgatou da casa da servidão,
da mão de Faraó, rei do Egito. Vede, irmãos, a vossa vocação, como Paulo diz. Vocês eram os mais desprezíveis. Ah, se não for o Senhor, irmão, de ter nos resgatado. Então, por que agora eu quero voltar e me colocar nas mãos do rei do Egito novamente? É só começar a ouvir o conselho do povo, daquelas pessoas que estão ao nosso redor, que não faz parte da comunhão de Cristo. Aquele conselho não nos cabe. Então, o Senhor tem um conselho perfeito para a nossa vida. O Senhor tem um conselho bom para a nossa vida. O Senhor tem um conselho. Lembra que nós lemos acerca da vida de Paulo? Ele não mais agora andava segundo a sua justiça, que era pela lei? É mais ou menos isso. Aquele conselho que é dado para nós fora da vontade do Senhor é andar na sua própria justiça. Ele fala, mas agora não, agora eu ando na justiça que vem de Deus, que é pela fé. Essa justiça é boa, irmãos. Essa justiça é agradável. Vamos abrir em Isaías. Isaías capítulo 25. Amados irmãos, o conselho de Deus tem que permear o meu coração. O conhecimento de Cristo tem que permear meu coração. Tem que regar o meu coração. Todos os dias. Não podemos cair em esquecimento. Cedo esqueceram da sua palavra. Por isso que todos os dias eu tenho que trazer a lembrança que o Senhor tem nos falado. Eu devo considerar e ponderar tudo que o Espírito Santo tem falado comigo. Porque senão o meu coração vai encher de conselhos do mundo, conhecimento do mundo, sabedoria do mundo, e isso não serve para a edificação de Deus. Isaías 25, verso 1. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque fizestes maravilhas, os teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Os conselhos antigos do Senhor, ou seja, aqueles conselhos que vieram lá nos primeiros dias, são verdade e firmeza. Nosso coração precisa se dilatar para o conselho do Senhor, não para a minha própria palavra, minha própria vontade, meu próprio interesse. É o conselho de Deus, irmãos, que vai salvar a nossa vida. Amém. Como o Tiago disse, recebei a palavra com mansidão, porque ela é poderosa para salvar nossas almas, as nossas vidas. É o conselho do Senhor. Quando nós rejeitamos o conselho do Senhor, nós rejeitamos o próprio Senhor. Não tem como eu separar o filho do conselho do Senhor, porque o filho é o conselho do Pai. Vamos abrir aqui em Isaías capítulo 9.
capítulo 9, verso 6. O Espírito Santo gere em nosso coração essa noite o desejo ardente pelo Senhor, pelo conselho do Senhor, e meditar no conselho do Senhor de noite. Irmão, nós temos negócios nessa terra, mas nós não somos dessa terra. Nós trabalhamos por uma provisão da nossa casa, mas não pode isso dominar a nossa vida. Se o Senhor não está nos nossos negócios, irmão, em vão é o nosso trabalho, em vão é acordar de madrugada. O Senhor tem que estar no nosso negócio. O Senhor tem que ser glorificado. A igreja tem que ser abençoada, irmão. A igreja tem que ser abençoada. Isaías 9, verso 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Qual é um dos nomes do Senhor, desse menino que nos nasceu? Conselheiro, irmãos. Quando nós rejeitamos o conselho, rejeitamos o Senhor. Porque um dos nomes dele é Conselheiro. Dos lábios do Senhor escorria mel, escorria graça. Era o conselho, era a sua doutrina, que era muito melhor e nem se comparava com a doutrina dos escribas, dos fariseus, dos homens, que a multidão ficava maravilhada quando o Senhor abria a boca para falar. Está escrito lá em Mateus. Não podemos rejeitar aquele que nos fala, irmãos. Jesus Cristo é aquele que nos fala. E isso tem que mexer, e essa voz tem que mexer dentro de mim. Essa voz, ela tem que nos sacudir, meus amados. Ela tem que nos sacudir. Só achar para os irmãos, só um minutinho. Mateus capítulo 7. Esse conselho do Senhor, irmão, tem que entrar no nosso coração e nos encher do seu fogo do Espírito. Enquanto eu meditava na sua palavra, se acendeu-se um fogo dentro de mim. O salmista relatou essa experiência. A igreja tem que pegar fogo por dentro, irmãos. Não esse avivamento que vocês estão vendo por aí, aqueles estádios cheios, aquele monte de jovens cantando e cantando e cantando e cantando. Apenas sons. Mas quando o nosso coração é aquele coração de Samuel, que não deixou cair por terra nenhuma das palavras do Senhor, e o jovem Samuel crescia em graça e em conhecimento diante de Deus e diante dos homens. É o conselho de Deus. Quando nós permitimos que Ele deposite dentro de nós, nós crescemos em graça e conhecimento de Deus. Isso é verdade, irmãos. Isso aconteceu não só com Samuel, aconteceu com Jesus. Dizia que Jesus crescia em graça e em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Então aqui em Mateus capítulo 7, verso 29, diz assim, verso 28 e 29:
E aconteceu o quê? Concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como escribas. O conhecimento derramava através dos lábios do Senhor, e a multidão se maravilhou com aquele conhecimento, irmãos. Então Jesus Cristo é o conselho do Pai. Ah, irmão, eu não consigo ler a Bíblia. Então você não consegue, irmãos, estar com o Senhor. Ah, eu tenho dificuldade de gravar um verso. Irmão, você tem dificuldade de gravar as coisas do Senhor, a vida do Senhor. Lembra quando foi aconselhado que os irmãos lessem Lucas? Lucas, ele não andou com o Senhor. Mas depois que ele teve aquela experiência com o Senhor, ele buscou aqueles que andaram com o Senhor. Ele foi conversar com aqueles que... Ele foi entrevistar aqueles que andaram com Cristo, para saber que Jesus deixou, que Jesus ensinou, que Jesus fez. Diz que ele buscou minuciosamente, ou seja, ele teve interesse, irmão. Então não há desculpa para nós quando nós dizemos: eu não tenho, eu não consigo, eu não sei. Vai atrás. Senhor, gera em mim como aquela mulher, a rainha de Sabá, que deixou o seu trono e foi até Salomão para ouvir a sabedoria de Salomão. Salomão representa o Cristo. E ela se maravilhou, irmãos. Então, quando nós temos disposição no coração, sabe o que vai acontecer? Nós vamos se maravilhar com aquilo que nós vamos ouvir da parte do Senhor. E aquilo que nós vamos ouvir da parte do Senhor, irmãos, vai penetrar em nós e nós teremos uma nova vida, um novo entendimento. Nós vamos amadurecer, nós vamos frutificar, nós vamos ser pessoas realmente agradáveis ao Senhor. Seremos um bom perfume de Cristo. Às vezes nós estamos com uma vida amargurada, cheio de ranço, porque falta a doçura de Cristo. E quando nós estamos assim, nós se unimos a pessoas que estão longe de Cristo. E o Senhor nos convida esta noite: reconcilia-te com Cristo. Volte para a palavra, volte para a visão do Senhor, para que você seja fortalecida na fé. Como nós lemos semana passada, o Senhor não livrou Pedro de ser cirandado. O Senhor orou ao Pai para que ele fosse fortalecido na fé. E Pedro foi fortalecido na fé. E lá na carta 1 Pedro ele relata, a prova da nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que tem. A fé de Pedro, muito mais preciosa do que o ouro. Às vezes nós escolhemos o ouro, mas o ouro, irmão, vai passar. O ouro, ele tem um valor neste mundo, mas a prova da nossa fé, ela tem um valor no reino de Deus. No reino de Deus. Por isso que precisamos ser despertos meus ouvidos. Desperta meus ouvidos. O Espírito Santo está nos chacoalhando essa noite, porque Ele quer nos despertar os nossos ouvidos, irmão. E uma vez
E uma vez, meus ouvidos despertados, mas esse ouvido que eu estou falando, irmãos, é o ouvido do coração. É o ouvido do coração. Nós queremos mudança? Amém, eu creio que todos nós queremos mudança, mas nós precisamos desejar mudar. Às vezes nós queremos mudança no coletivo, mas nós não mudamos no indivíduo. Para me mudar no indivíduo, eu tenho que começar a me dobrar o meu coração ao conselho do Senhor e deixar que o conselho de Deus mude a minha vida. Mude a minha vida. Isaías capítulo 50. Isaías 50. Irmãos, eu quero que os irmãos vão para casa, não pensando em outra coisa, mas pensando: eu preciso do conselho de Deus. Eu preciso da palavra viva do Senhor dentro de mim. Somente essa palavra pode mudar a minha vida. Não queira mudar, porque às vezes, irmão, nós somos como aquelas pessoas, né? Elas acordam de manhã, não, hoje eu decidi mudar a minha vida. E a primeira mudança, hoje eu começo um regime. Hoje eu vou caminhar, vou para a academia, vou comer menos, vou ler um bom livro de autoajuda, porque eu preciso me ajudar. Ela começa completamente errado. Porque o que pode nos mudar e o que nos muda é a palavra do Senhor. Nós devemos falar assim: me colocarei de joelhos aos pés do Senhor e vou me humilhar e me arrepender e buscar o Senhor, porque a palavra diz: buscai ao Senhor e vivei. Depois você vai caminhar, depois você faz o teu regime, depois você vai para a academia. Inverte a prioridade. Você pode continuar fazendo o que você está fazendo, mas a prioridade é o Senhor. Amém. Eu vou cortar meu cabelo assim, eu vou pôr aquele negócio que põe no biquinho, os homens vai malhar, né? Vou me arrumar, vou comprar uma roupa nova. Isso, irmãos, é aquela experiência, mais ou menos, a de Colossenses. Vou buscar um outro meio de ajuda. Jesus é bom, ótimo, mas também eu vou juntamente com Ele e eu vou me ajudar de outra forma. E aí eles entraram no engano. Só Jesus, irmão. Só Cristo. Isaías 50, a partir do verso 4. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retirei para trás. Quem de nós deseja uma língua erudita, que possa falar ao cansado, ao seu tempo? Mas a primeira coisa, a experiência aqui, não é falar, é ouvir, é ser despertado todas as manhãs para ouvir ao Senhor, para ser cheio do conselho de Deus, para que isso mude a minha vida. Aí eu posso, irmãos, dizer uma palavra boa àquele que está cansado, aquele que está necessitado.
e trazer ele novamente para o bom caminho. Porque se você está andando com alguém que você não pode e não está falando uma boa palavra e não está trazendo e mostrando um bom caminho para ele ou para ela, é porque nós não estamos ouvindo o Senhor corretamente. Nós não estamos sendo despertados de madrugada para ouvir o Senhor. Sabe, buscar o Senhor de madrugada, você pode entender literalmente, acordar às 3 horas da manhã e buscar o Senhor. Mas você também pode entender e buscar o Senhor com toda a força, com todo o esforço, porque orar de 3 horas da manhã não é fácil, requer força da nossa parte, requer empenho da nossa parte, requer realmente trocar a cama quentinha, um chão gelado. É buscar o Senhor com intensidade, irmão. É buscar o Senhor com amor. É pensar no Senhor. É pensar no Senhor. Não pensar no que podemos obter. É pensar no Senhor. Amém? É buscar o Senhor, a sua sabedoria, o seu conhecimento. É se gloriar no Senhor. Não na sua força, não na sua capacidade, não no seu intelecto. Paulo escreveu que o conhecimento incha, mas o amor edifica. E esse conhecimento que Paulo está falando é o conhecimento humano, que incha, irmão. Nos faz cabeção. Que a gente acho que nós somos o mais inteligente, o mais capaz, o mais tudo, né? Mas é só um inchaço que passa. Mas o amor de Deus edifica. O amor de Deus permanece quando nós fazemos por amor a Ele. Nem é amor por nós, porque às vezes eu faço alguma coisa por amor a mim, não por amor ao Senhor. Por amor ao Senhor, eu não quero recompensa. Que nem Paulo disse: reputei perda todas as coisas para ganhar a Cristo e ser achado nele. Ganhar a Cristo, olha, irmãos, ganhar a Cristo e ser achado nele. Pensei muito nessas duas palavras: ganhar a Cristo e ser achado nele. Nós devemos pensar nisso. Se encontra em qualquer lugar. Se ganhar, olha, para Paulo ganhar, ele precisou perder. Ninguém ganha Cristo cheio de si. Ninguém é achado nele sendo cheio de você. Ninguém. Por mais bonzinho que nós sejamos. Vamos orar? Esta noite, entrega teu coração ao Senhor, volta para o Senhor, se coloca diante do Senhor, com temor e tremor, sabe, a comunhão, nos precipite com os teus pés, porque hoje parece que está tudo certinho, né? Mas um desviozinho que você tem do caminho reto, lá na frente vai aparecer o quanto você desviou. E muitos não têm nem percebido, irmão, têm desviado dentro da casa do Senhor. Eu falo isso com tristeza. Com tristeza. Senhor, graças damos a Ti, porque Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tudo está nas mãos do Senhor. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. E queremos receber
toda a tua instrução com temor e tremor. Que a tua palavra venha mudar e transformar a nossa vida. Para ti, para o Senhor. Não queremos, ó Senhor, caminhar só no pensamento, mas queremos uma vida contigo, Senhor. Desfrutar com o Senhor cada dia. Obrigado por este momento, podemos estar aqui reunidos diante do Senhor, diante do Deus vivo. Que essa palavra produza os teus frutos em nós, Senhor. Queremos, ó Deus, e nos alegramos em Ti esta noite. Porque o Senhor é digno de toda a glória, Senhor. É digno de ser honrado, de ser reconhecido em todos os nossos caminhos. Queremos nos humilhar diante da Tua palavra. Queremos voltar, Senhor. Queremos, ó Deus, permanecer fiel à visão celestial, a batalhar por esta fé que um dia foi dada aos santos. Senhor, nos fortalece na fé, fortalece a igreja na fé. Ó Senhor, em nome de Jesus, todo dardo inflamado do maligno caia por terra, Senhor. Sejam apagados, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus. Louvamos e adoramos a Ti esta noite, Senhor. Fortalece os irmãos, o coração dos irmãos seja encontrado no Teu conselho. Ó Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor.